Hoje a gente fez uma lista para vocês que estão com a família cada vez maior e que precisam de mais espaço no carro. Não, não, não. A lista é pro Felipe. Quem nos assiste há mais tempo aqui no canal sabe que eu tenho uma filha que vai completar 5 anos em maio deste ano e agora, em dezembro do ano passado, nasceu a minha segunda filha. Ou seja, tudo complicou. Sou um apaixonado por sedãs, gosto desses carros por eles serem mais eficientes, mais elegantes, mais fáceis de dirigir. Porém, eu fiquei apertado. Tá realmente muito difícil de colocar todas as coisas que eu preciso levar dentro do meu carrinho. E não é só o porta-malas, né? Também tem o espaço traseiro para botar as duas cadeirinhas. Isso é uma coisa que eu acabei descobrindo na prática, infelizmente da pior maneira. O sedã é bom? É bom, porém não tem nada comparável à facilidade de um SUV. Por quê? Porque a criança entra mais fácil, o teto é um pouco mais alto, as coisas entram mais fáceis no porta-malas, afinal a tampa abre inteira. Então mesmo que a litragem do porta-malas seja menor pela a definição do fabricante, ainda assim tudo se torna mais fácil quando você tem um SUV e não um sedã com aquela boquinha mais difícil de abrir. Pois é, vocês sabem muito bem que os carros estão cada vez mais caros, está cada vez mais difícil e hoje essa lista tem tanto carros usados quanto os carros 0 km. Na verdade ela é bem diferente, a gente fez uma comparação da ficha técnica de cada um deles e nós vamos explicar o que serve melhor para uma pessoa nesta situação. Gustavo se riu em mim, que sou eu que estou precisando de um carro assim, mas é a grande verdade. Eu montei essa lista pensando na minha necessidade e garanto que é a necessidade de muitas pessoas que estão nos assistindo também. Mas uma dica importantíssima que a gente tem para dar para vocês. O site do Virgula.com.br, que fazia o ranking, né, de comparação entre carros 0 km, continua oferecendo aquele monte de informação que só eles oferecem. Eles continuam sendo os especialistas em encontrar carro 0 km a um preço bem interessante na concessionária mais perto de ti, mas o melhor de tudo, agora eles fizeram uma parceria com uma empresa que compra carros usados. Então se tu quer ter uma avaliação muito boa do teu carro usado, é só clicar lá no botão vender o meu carro e eles vão te fazer uma proposta que normalmente é melhor do que uma proposta de concessionária. Ou seja, tu consegue vender o teu carro num valor melhor e comprar um carro num valor melhor ainda. É uma baita de uma pedida. Bom, mas não são todos os SUVs que têm essa possibilidade, né? Tem uns que têm um porta-mala muito pequeno, tem uns que têm um espaço realmente muito pequeno. Na verdade, assim, essa lista eu peguei tanto SUVs compactos quanto SUVs médios. Eu não peguei aqueles maiores, os grandes, porque daí se torna muito descoordenado para andar no dia a dia. Eu também não quero um banheirão complicado de usar, né? Tipo o quê? Tipo uma Trailblazer, tipo uma SW4? Eu acho esses carros muito descoordenados. Eu realmente não me sinto muito bem dirigindo aqueles carros, não. Então assim, já saiu de cara fora da lista o Renegade, porque o porta-malas dele hoje tem 320 litros, eu acho uma litragem muito pequena, antes era até pior, era 260. Saiu fora também a EcoSport, também tem um porta-malas pequeno de 356 litros. Saiu fora a Tracker nova, que apesar de ter um porta-malas relativamente grande, 393 litros, eu coloquei 400 litros como sendo o mínimo aceitável. Eu não consigo imaginar eu reduzindo o porta-malas de 440 e poucos que tem o meu Civic para menos de 400 hoje e achando que eu vou levar tudo, né? E isso já exclui automaticamente o T-Cross. Mesmo que ele tenha aquela gambiarra que aumenta a litragem de 373 para 420, ainda assim eu acho que fica totalmente inutilizado. É que não tem como ninguém ficar ali atrás com aqueles quando faz aquilo, porque o banco fica reto assim. E não é só o porta-malas que a gente vai analisar, nós vamos analisar também o espaço para as pessoas que vão atrás. Afinal de contas, a minha esposa ela está precisando andar no meio das duas cadeirinhas. Então isso nós também vamos comentar nesse vídeo. Outro carro que acabou saindo dessa lista é o novo Nivus, que tem porta-malas de 415 litros, eu acho perfeito para a categoria, mas sinceramente eu não gostei do entre-eixos dele. O espaço atrás do Nivus realmente ele não é bom. Ele tem 2,56 m de entre-eixos e para colocar as cadeirinhas das minhas filhas, não acho que não, ficou muito pouco. E o primeiro carro dessa lista, que apesar de ter um porta-malas pequeno de 415 litros, eu ainda acho que pode ser uma boa opção para quem tem dois filhos, é o Mitsubishi ASX. Por que eu digo isso? O entre-eixos dele é de 2,65 m, ou seja, 67 na verdade. Isso significa que tem bastante espaço no banco traseiro. A gente já gravou esse carro, a gente já mostrou os defeitos, as qualidades dele.
É um carro que tem uma deficiência enorme para mim, que é a falta de desempenho. O carro não tem muita força, o carro consome bastante, mas de resto ele agrada. É um carro bem construído, é um carro resistente. Tem também aquele porém, né? A Mitsubishi tem peças caras, manutenção mais alta. Exatamente, mas Felipe, eu acho que assim, a largura importa muito, né? Porque já que vai as duas cadeirinhas e uma pessoa no meio, né? Embora tua esposa seja magra, bem magrinha, ainda assim tem que ter uma largura boa. Tem, e ele tem 1,78 m de largura total, ou seja, é relativamente bom, não é dos melhores, tem carros melhores nessa lista. Uma coisa que é interessante é que tu consegue um SX 2011 por R$ 42.000. Um 0 km está R$ 150.000. É uma diferença enorme e não mudou tanto assim para justificar todo esse valor, não né? mudou nada, né? Na verdade, né? Pois Mudaram o nome depois lá e fizeram uma frente nova. Pois é. E lembrando que o SX e vários outros que nós vamos falar aqui nos vídeos, nós já gravamos, fizemos a avaliação completa, vamos deixar o link aqui na descrição para vocês saberem mais dos carros. E aproveitando para falar sobre isso, né, o segundo que eu vou dizer para vocês que eu também considerei é o Hyundai Creta. 431 litros de porta-malas, um pouquinho maior que o SX. O entre-eixos é um pouquinho menor, 2,59, mas a largura continua sendo a mesma, 1.780 milímetros ou 1,78 metros de largura. Uma largura não é assim o maior carro, mas é condizente, vai. Aqui eu acho que ele peca também mais ou menos do que o SX, né? O motor 2.0 é gastador, né? E o 1.6 ele não tem um desempenho muito bom, então tu não consegue ganhar assim muito, né? Na hora da motorização dele. Pois é, mas os preços até são atraentes, né? Tu encontra aí de 75 mil até 134 mil uma 0 km. Tá tudo isso já, 0 km? Tá caro. Tá caro. Agora, um carro que surpreende quando tu analisa a ficha técnica dele, quando tu entra dentro do carro, é o Nissan Kicks. É um carro que é um SUV compacto, ele realmente é pequenininho, ele compartilha muitas peças com os carros menores da marca, mas o porta-malas daquele carro tem 432 litros. Aí tu pensa, então se o porta-malas é grande, não deve ter espaço no banco traseiro, né? Te enganou. 2,62 m, ou seja, é um pouco maior ainda do que a Creta. A largura desse carro é 1,76 m. Eu diria que está no mesmo tamanho da Creta e tal. Um pouquinho menor. É um pouquinho menor, mas na prática dentro do carro até que vai bem. Acho que as 3 cadeirinhas ali, talvez, ou 2 cadeirinhas e o adulto talvez fiquem um pouco apertados. Mas ainda assim, para um SUV compacto, é a medida que eu esperava encontrar. Lembrando que o Kicks, né, ele é baseado, não é baseado, mas tipo assim, ele compartilha algumas coisas do Versa e a gente já botou uma foto de um inscrito aqui do canal que conseguiu colocar 3 cadeirinhas no Versa, né? Por isso que eu digo que ele tem um espaço relativamente bom no banco traseiro. E o melhor de tudo, tu consegue encontrar um 2017 ali por R$65 mil, ou então comprar um 0 km por R$121.500. O que eu acho bem interessante, afinal de contas essa versão mais completa vem cheia de acessórios legais. Sistema de som da Bose, vem com frenagem autônoma, vem com um monte de acessórios de segurança que complementam bastante a nossa necessidade de hoje, né? E mais barato do que os outros dois que nós já apresentamos, né? Pois é, e mais barato que os outros dois. Bom, mas agora deu de compacto, vamos para os médios, né? Que agora sim a gente vai ter mais espaço ainda, só que o porta-malas às vezes é até menor. Assim como acontece com os sedãs, né? Quando muda do sedã compacto para o médio, a gente acaba tendo uma redução no porta-malas, mas é só esse, os outros eles acabam sendo maiores ainda. Jeep Compass, um carro que eu gosto demais pelo acabamento, pela tecnologia, mas o porta-malas é pequeno, 410 litros. Porém, o espaço para os passageiros atrás ele é bem generoso. Ele passa de 1,80 m de largura, ou seja, começamos bem, né? E o entre-eixos dele também é bem interessante, são 2,64 metros, ou seja, não é tão grande quanto o do SX, mas é maior do que os outros compactos que a gente falou antes. Ali começa a ficar interessante. Eu acho que só podia ter um pouquinho mais de porta-malas para ser um carro assim, ó. Esse vale. E os preços? Os preços, bom, vamos lá. Aí tem uma gama enorme, né? Eu acho sinceramente que a versão Flex ela atende. Até lançar a Territory eu achava que não, acho que o Compass Flex não era bom. Depois que lançaram a Territory com motor turbo, injeção direta e com um desempenho muito pior do que o dele, um consumo pior também, aí esse carro começou a ser interessante. Tu encontra de 85 mil um Sport Flex 2017, baixa quilometragem, até 232 da série S.
Aquela que nós gravamos. Exatamente. É caro, né? Mas é também um carro que é muito bem equipado. É um dos carros que mais tem diferença de preço entre a versão de entrada e a topo, né? Porque muda muito equipamento e muito motor, dois motores que o diesel é bem mais caro, né? E muda também a transmissão, enfim, né? Quem não assistiu ainda o vídeo da série S, eu recomendo, vai ficar aqui embaixo nos comentários. E Felipe, aquela que está vindo para se tornar a nova Tucson, de tanto tempo sendo vendida exatamente da mesma forma no Brasil. Na verdade, ela é uma Tucson lá fora, né? Só mudou o nome aqui. A Tucson de segunda geração aqui no Brasil foi vendida como Hyundai X35. Ela manteve várias qualidades da Tucson, um carro super resistente, um carro bem construído e um carro muito espaçoso. A grande vantagem da X35 é que ela foi fabricada no Brasil, então com isso as peças são mais baratas do que a sua co-irmã Sportage, que nós vamos falar dela na sequência, tá? Ela tem dimensões muito parecidas com o do Compass, ou seja, entre eixos de 2,64, bastante espaço para quem vai atrás, a largura também é generosa, 1,82, o porta-malas é melhor que o do Compass, 4,64. É um porta-malas que, se tu analisar esse número cru, é um pouco maior do que o meu sedã, mas na prática ele se torna mais usável. Como eu falei, né, a questão da tampa abrir para cima facilita a colocação das bagagens grandes lá. E ele é vendido só com a mesma mecânica há muito tempo, né? Que é um motor 2.0 bem confiável, né? E como ele está há muito tempo no mercado, ele tem preços bem diferentes, né? Tu começa lá em 44 mil reais num 2011, podendo chegar a 140 mil reais agora no 0 km. Eu acho que o 0 km tá salgadinho, né? A não ser que o Vírgula faça uma ótima negociação para ti, o resto fica meio difícil. Mas um usado se torna uma opção muito interessante. Tá, Felipe, não tem nenhum carro que passe... Carro não, SUV, que passe de 500 litros? Tem um monte, agora vai começar. Ah, bom. Sportage de quarta geração, essa que está sendo vendida hoje em dia. 503 litros de porta-malas. Um baita de um espaço interno para quem vai atrás, um conforto maravilhoso. Eu adoro esse carro, pena que é um carro caro. Hoje a versão 0 km mais completa passa de 206 mil reais. Tu encontra algumas com preços mais interessantes, afinal de contas essa geração nova está no mercado desde 2017, mas ainda assim, em relação aos seus concorrentes, o único ponto que eu acho que pesa mesmo é o preço. Mas é um carro diferenciado em acabamento. Talvez não tanto em tecnologia, mas o acabamento dele é muito superior. Ele compartilha muita coisa com a X35, né? E geralmente mecânica, por exemplo, né? Mas ele tem acabamento melhor que o da X35. Bem melhor. E o que é melhor de tudo é que a geração anterior, ou seja, a que foi fabricada até 2016, ela é mais interessante. Ah, o design não é tão bonito? Não, não é tão bonito. Ela é mais antiga? Sim, ela é mais antiga, mas as dimensões dela são melhores. O porta-malas tem quase 60 litros a mais, quase não, 61 litros a mais, né? São 564 litros de capacidade. O entre-eixos é um pouquinho menor, mas vou dizer para vocês que não faz tanta diferença assim, e a largura do carro continua sendo a mesma. Ou seja, por ser um carro mais antigo, com dimensões internas melhores, tu com certeza vai pagar mais barato e tu vai ter um excelente retorno, o melhor custo-benefício para mim de todos que a gente apresentou até agora. E assim como lá a X35, tu consegue um 2011 também, só que por 49 mil, um pouco mais caro, chegando até 100 mil no 2016. Tu não pagaria essa diferença? Eu acho que sim. Eu pagaria, com certeza, porque eu sei que o acabamento é melhor e porque eu vou ter mais espaço para levar todas as coisas da minha família. Outro carro que vocês devem estar imaginando, pô, o Felipe não vai falar de um Toyota? Vou. Mas esse com certeza eu cheguei a olhar uns para comprar. Eu até entrei em contato com alguns vendedores. Toyota RAV4 da geração anterior. É um motor que não empolga tanto, tem 145 cavalos, câmbio CVT, tem um consumo elevado como todas as outras da sua categoria, mas o que pega mesmo é o preço. Porta-malas é bom, são 547 litros, a largura do carro é boa, mais de 1,84 m, o entre-eixos dele também é bom, 2,62 m, ou seja, é um carro perfeito para a família. Tem espaço no porta-malas, tem espaço para quem vai atrás, tem a confiabilidade Toyota. O problema é que tu paga caro. Eu não encontrei nenhuma que eu pudesse dizer assim, ó, essa daqui eu vou comprar de olhos fechados por menos de 90 mil reais. Até tem algumas anunciadas a partir de 65 mil, mas as boas mesmo ficam ali na faixa dos 125, 130. Essas são aquelas que têm pouca quilometragem. Tudo por quê? Porque todo mundo sabe que é um carro extremamente durável e os caras rodam até não poder mais.
Mas quando a gente fala de RAV4, sempre tem que falar de CR-V, que é a concorrente da Honda. E, inclusive as duas gerações aqui, uma delas a gente já gravou e a outra ainda não, elas têm dimensões muito parecidas, largura, entre eixos, mas os porta-malas mudam. A mais nova tem 589 litros, é muita coisa, né? Grande. E a anterior 559, ainda é maior que o da RAV4. O problema desse carro é que eu realmente não curti o desempenho do motor. Tanto que o 0 a 100 dele é bem ruim. lento, né? A vantagem é que tu encontra a preços bem acessíveis, principalmente a geração anterior, né? Agora eu acho que veio o carro que mais mexe com a minha imaginação. Sim, um Volkswagen Tiguan Comfortline 1.4. É um carro que foi oferecido em poucos anos, afinal de contas acabou de sair de linha com a chegada do Taos. E ele tem as melhores dimensões da categoria, é um carro enorme. São 710 litros de porta-malas, tem um entre-eixos de mais de 2,70 m, uma largura de mais de 1,80 m, o 0 a 100 em menos de 10 segundos, o consumo dele em relação aos concorrentes é muito bom. Tudo nesse carro mexe com a minha imaginação, menos o preço. O problema é o preço, exatamente. Porque uma 2017 tu encontra a partir de R$118 mil. Aqui em Porto Alegre 130, para te ter uma noção. Como não existe mais, a mais cara que eu vi à venda, não existe mais 0 km a vender, a mais cara que eu vi à venda era uma 2019 modelo 2020, ainda 0 km a 185 mil. É muito dinheiro, eu não tenho tudo isso para gastar, mas como eu gostaria de ter, porque é um baita carro, com tetão solar, com ar-condicionado dual zone, direção elétrica super leve, tribom de andar. Dessa lista aqui é o carro que eu mais gosto, é o mais impressionante. Só que agora não tem mais essa versão, se quiser comprar zero vai ter que comprar a R-Line 2.0 que passa de R$200 mil. Pois é, e aí antes da gente falar do Taos, que eu também considerei ele nas minhas compras, eu vou dizer para vocês que tem outro que é bem interessante, Caoa Chery Tiggo 8. Eu não vou nem falar o nome dele aqui inteiro, porque se eu for falar eu vou ficar 5 minutos aqui falando, né? É um nome enorme. Mas o fato é o seguinte, é um carro que tem um porta-malas de 500 litros, mas o espaço interno atrás é muito bom, entre eixos é bom, a largura do carro é boa, e o preço, obviamente, é 0 km, a gente sabe que é meio caro, passa de R$170 mil, eu também não tenho condições, mas tem motor 1.6 turbo, câmbio de dupla embreagem banhado a óleo, que é mais confiável, um desempenho muito bom. Eu acho que, sinceramente, nessa faixa de preço dele, é um carro que entrega muito para o que é cobrado. Como eu gostaria de ter condições de comprar um carro nessa faixa. Tirando a Tiguan, em espaço, acho que ele é o maior aqui. Pois é um carro muito grande, ele perde principalmente em porta-malas para a Tiguan, mas de resto é muito, muito, muito bom. Mas agora vamos falar do Taos. Sim, o Taos é o carro que veio para ficar entre o T-Cross, que nós descartamos no início dessa lista, e a Tiguan. É um carro que eu considerei porque tem dimensões muito boas, né? São 498 litros de porta-malas, ou seja, muito próximo da Sportage atual. A largura também, mais de 1,84 m de largura, que é excelente para colocar duas cadeirinhas e minha esposa no meio com conforto. O entre-eixos dele também é enorme, 2,68 m. Inclusive, para quem não assistiu, a gente não viu esse carro ao vivo ainda, mas para quem não assistiu, eu recomendo dar uma olhada no vídeo do Kamanzi. O Kamanzi ficou muito pequeno dentro do carro. Ele chegou a dobrar a perna, ele conseguiu dobrar a perna atrás. Ele conseguiu colocar as pernas dobradas de tanto espaço que tem. É um carro que mexeu realmente com a minha cabeça. O problema é, a quanto vai vir? Não sabe. Ainda no momento da gravação do vídeo a gente não sabe. Ainda não sabemos o valor. Se vier no valor condizente, com certeza eu vou pensar em comprar um também. Agora, se vier a 180, tipo Corolla Cross e tal, aí complicou, né? E provavelmente vai vir nessa faixa de preço. E já que tu falou do Corolla Cross, mais um concorrente aí, né? Só que o porta-mala também não é tão grande. Ficou na faixa dos 440 litros. Pois é, cara. Eu achei que eles iam trazer o Corolla Cross com uma versão diferente da Indiana lá, mas não. Eles acabaram trazendo as mesmas dimensões. Então, porta-malas pequeno, carro confiável, manutenção muito boa, todo mundo sabe disso. Mas o entre-eixos também é menor que o do Corolla. O entre-eixos menor, suspensão traseira não é a independente do Corolla, que é mais simples. E os preços mais caros, de 140 a 180 mil reais. De novo, foge da minha faixa orçamentária. Tá, e pra finalizar, tu fez toda essa lista aqui para ajudar o pessoal e para te ajudar. Qual desses tu decidiu?
Cara, tem vários carros interessantíssimos que eu realmente estou cogitando, tá? Eu não decidi porque eu gosto muito do meu sedã e eu ainda não consegui me desapegar dele. Mas, por exemplo, uma Sportage é legal. Gostei demais do carro. Acho que é um carro bem interessante. Eu compraria a terceira geração por causa do espaço e preço. Eu acho que a Tiguan é um carro que mexe muito com a minha cabeça e eu realmente penso em daqui a pouco comprar uma também. Os Tigo, caro, mas é um carro que a tecnologia empregada nele digamos que mexe com a minha imaginação. O meu problema é arriscar na confiabilidade ou não. Eu realmente não consegui decidir ainda. Mas eu ainda acho que tu vai na RAV4. Eu ainda não consegui decidir ainda, mas o que eu cheguei mais perto de comprar foi a RAV4. Eu só não tive coragem de assinar o cheque. Mas e vocês? O que vocês comprariam ou o que vocês recomendam para o Felipe comprar? É isso aí, deixa aqui embaixo as sugestões, a gente lê todos os comentários, eventualmente vocês podem nos ajudar bastante. E não precisa só ser esses aqui, tá? Podem dar outras sugestões também. É isso aí, valeu galera. Valeu, pessoal. Nossa, tchê, se tu aguentou até aqui é porque deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.